E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 3 de agosto de 2023, começando o estudo com o índice futuro, o Infut, queda hoje de 0,36%. Eu havia comentado ontem aqui dessa figura, né, para mim, consolidado aqui em cima, vocês veem aqui um suporte bom no 118.500 e uma resistência boa aqui próximo aos 122.800. Então deveria ganhar aqui essa região, essa aqui era uma região que provavelmente haveria briga. Hoje abriu com gap, pelo tempo gráfico aqui, pelo intraday vocês veem o gap que abriu. Então estamos falando aqui de um gap de praticamente do fechamento de ontem para abertura 800 pontos. Chegou a subir mais, chegou a subir 2.000 pontos, né, de onde fechou ontem. Testou a resistência e depois perdeu. Então vocês veem aqui esse movimento, um movimento já que demonstra força vendedora aqui nesse ponto. Então a gente observando aqui esse candle, vocês veem que testou essa resistência e perdeu, deixou um candle com volume acima da média, e o OBV mostrou uma boa queda, né? Então vocês veem aqui, se ontem havia uma divergência de alta nesse OBV, hoje praticamente devolveu bastante aqui observando esse indicador. Em relação ao tempo gráfico semanal, vocês veem a sombra presente na parte superior do candle, praticamente o mesmo tipo de candle da semana passada. Então ainda falta amanhã, falta ver como é que fecha. Interessante ver como é que o preço se portaria ao tocar aqui nesse ponto, né, nessa média de 9. Lembrando que, caso perca, aqui seria a mínima da semana passada, 120.090. Caso perca esse ponto, feche um pouco abaixo, ativaria aqui um trap de venda no semanal na parte superior de uma figura gráfica. Então aqui é um ponto bem interessante e crucial para acompanhar amanhã. Em relação ao Ibovespa, queda hoje de 0,23%. Da mesma forma, um movimento assim começou muito forte, chegou a subir bem, testou aqui essa resistência nesse ponto, então a gente pode considerar, eu havia considerado como resistência aqui os 121.600, que era um ponto do topo anterior, desse topo aqui, bem próximo a esse outro topinho aqui, e que já havia tocado aqui anteriormente. Mas agora também é interessante considerar onde se formou essa venda aqui. Então essa venda que foi com volume e chegou a engolfar outros 3 candles, foi justamente nessa região. Então interessante apontar como resistência também os 122.500, que tocando aqui nessa região, sinceramente foi muita força para baixo. Pelo semanal, deixa também um cenário bem parecido com o da semana passada. E caso perca aqui a mínima da semana passada, ativaria um trap de venda no topo de uma figura gráfica. Aqui estaria fechando abaixo de 119.706. Ativaria um trap de venda no semanal. Primeiro ativo de hoje, Anima 3, é um ativo que estava subindo, né? Hoje também acabou devolvendo bem. É um ativo que vocês veem que, apesar dessa queda de hoje, apesar de, na verdade, ter fechado no zero, ter deixado um candle aqui um pouco feio aqui nessa região, vocês veem que o volume dos últimos dias tem sido bom e que o ativo aqui tem praticamente um altcoin, né? Então é um ativo que, sinceramente, eu não... tem que ser muito preciso aqui uma venda, né? Tem que ser bem pontual mesmo. Cogna 3 é um ativo que, desse movimento aqui de queda, vocês veem aqui esse movimento que se originou aqui nos R$ 3,68. Esse movimento segurou bem em cima da retração de 61,8. Então aqui, caso perca a mínima de hoje, ativaria a entrada, uma entrada que teria como alvo, primeiro, esses 3,23, né, que aí, perdendo essa região, ativaria um pivô de baixo. Então esse ponto aqui é crucial que segure os comprados, né? E quem tentar uma venda aqui por esse padrão de 61,8 tem que levar em consideração o stop, que é um stop um pouco caro. Seria acima do candle de hoje, seria próximo mais ou menos 6% de risco, né? Próximo ativo, Idux 3. Idux tem tentado ganhar aqui essa resistência, que já foi um suporte, resistência. Então justamente aqui nesse ponto é um ponto que tende a segurar um pouco, né? Que seria nesses R$ 22,21. Tentou ganhar essa região, não conseguiu. E hoje deixou um candle com volume bom, e engolfando outros 3 dias. Então
esse movimento aqui é um pouco mais forte na venda, né? Esse aqui já é um movimento que pode ser o início aqui de uma corrigida no ativo. Próximo ativo, Profarma, PFRM3, é um ativo que, de maneira assim, eu tinha aqui como um ponto importante, uma resistência importante, justamente esses R$ 4,34 mais ou menos. E hoje superou, teve um gapzinho, chegou a superar, mas é um ativo que apresenta uma divergência no OBV, né? Um ativo que nesse ponto, o OBV bem abaixo, apontando para baixo, e o ativo lá em cima. Então, comprar com uma divergência no OBV é um pouco mais complicado, eu sinceramente não gosto. Próximo ativo, Magazine Luiza, Magalu. Um ativo que hoje segurou na média de 80 e deixou um candle horroroso aqui. Então vocês veem aqui um candle que engolfou os outros 4 dias anteriores, mostrando força, volume. Então esse candle aqui já mostra uma corrigida um pouco maior. Para quem está comprado ou quem busca comprar no ativo, interessante ver como é que o ativo vai se portar aqui nos R$ 3,11, que é a retração de 61,8 de Magazine Luiza. Então, alarme aqui nesse ponto, dependendo do candle que deixe, pode deixar uma entrada. Em relação a Joy de Napoli, por enquanto nada, né? Interessante que eu faça aqui um outro fundinho e aí deixe um padrão, mas por enquanto é isso. Próximo ativo, Açaí 3, um ativo que hoje subiu 1,10%, um ativo que tem subido aos poucos, né? Ativou aqui uma retração de 1,8 neste candle aqui, do dia 20, e tem andado bem. Pode ser aqui um ombro, cabeça, ombro invertido nesse ativo, mas tem segurado aqui nesse ponto, então seria justamente bem próximo a esse outro topinho aqui, né? Então, apesar do volume ter aumentado, do OBV já ter dado uma melhorada, tem andado aqui a conta-gotas, um pouco complicado esse movimento. Próximo ativo, Minerva, BIF3, subiu forte hoje, subiu quase 3%. O OBV deu uma boa recuperada, a gente tem aqui uma leve divergência no OBV, volume alto no dia de hoje, e é um ativo que tem andado após confirmar essa retração de 61,8 aqui. Ativou, stop era curto, tem andado. Primeiro alvo, os R$ 11,54, que é justamente aqui o ponto de superação para ativar o pivô. Próximo ativo, Guar3. Esse ativo tinha uma divergência aqui de OBV, o OBV até um pouco melhor, né, do que no cenário desses, mas que aqui também ativou um pivô, assim, esses últimos 2 dias aqui rompeu. A gente pode até traçar aqui como alvo desse ponto aqui, o alvo desse pivô seria nos R$ 5,89, mas lembrando que tem uma média de 80, talvez segure, né? Então esse aqui é um ponto importante, que buscar uma venda no ativo nos R$ 6,37. Próximo ativo, Pague Menos. Pague Menos é um ativo que também deixa parecido aqui um okoi, um ombro, cabeça, ombro invertido, e tem segurado justamente na linha de pescoço. Então é um dos ativos que mostram esse tipo de padrão, né? Temos aí também Copel, CPLE 3, e Suzano também praticamente no mesmo padrão aqui de um okoi no semanal. Próximo ativo, Sequoia, SEQL3, hoje subiu 12%, então mesmo com esse movimento do Ibov, Sequoia tem apresentado um volume acima da média nos últimos dias, então nas últimas 2 semanas apresentou um movimento mais forte. O OBV ainda não mostra nada assim muito expressivo, mas aqui vocês veem candle bem interessante, o candle que mostra força com volume acima da média, e pelo semanal, deixa eu colocar aqui no semanal, já deixa um candle melhor, né? Então aqui já deixa um candle que mostra recuperação. Interessante ainda seria que se superasse aqui a máxima desse candle aqui da semana passada, deixaria um cenário melhor ainda. Itaúsa, ITSA4, é um ativo que está bem interessante para mim, que uma divergência no OBV bem gritante, principalmente em relação a esse topo anterior. O OBV está bem acima. Então, o OBV acima, preço praticamente chegando, né, nesse valor, mas tem brigado muito aqui em cima dessa resistência. Eu até pensei que hoje seria a superação, né? Vocês veem que testou aqui, que poderia ter sido um pullback para superar e aí correr o alvo aqui dessa consolidação, mas continua segurando aqui em cima.
O volume tem aumentado, isso é bom. O volume aumentando aqui no ativo justamente nesse ponto. Então, esperando aqui um momento melhor para entrar no ativo. Por último, Vale 3 é um ativo que desse movimento de alta está justamente na retração de meio 1.8. Ainda não ativou a entrada. O que é interessante é que supere a máxima de hoje. Superando pode deixar uma entrada com stop um pouco reduzido, buscando aqui o topo aqui dessa consolidação próximo aos R$ 72,67. Por hoje é isso, pessoal. Se puderem curtir o vídeo e comentar, até a próxima.